Olá, este é o Carla News, o noticiário que te apresenta a revolução que as mulheres estão liderando pelo mundo. Seja nos negócios, na política, no combate às mudanças climáticas, na cultura pop e na vida desse planeta. Você vai se sentir revigorada de ver tantas mulheres promovendo as mudanças que a gente quer ver no mundo. E eu vou começar falando de Game of Thrones, porque mesmo que você não assista a série, esse é um produto cultural super importante e que tem levantado pautas muito relevantes e que fazem a gente refletir no nosso comportamento quanto sociedade. Uma personagem que a gente viu crescer na série foi protagonista de uma cena de sexo e que partiu do desejo dela. E a sociedade ficou chocadíssima. Teve pico de busca no Google sobre a idade da atriz. A HBO teve que lançar uma nota dizendo que a personagem na série já teria 18 anos. Porque muita gente estava chocada que a garota tinha desejo sexual, dizendo que ela era nova demais. Mas, gente, assim, ninguém ficou em choque quando ela tinha lá uns 12, 13 anos e tava lá matando as pessoas, entendeu? Tava lá cortando o pescoço, estava lá acabando com as pessoas, matando geral. Ninguém tava preocupado com a idade dela. Ninguém tava preocupado se ela era muito novinha pra isso, não. Agora, foi ela querer fazer um sexozinho gostoso antes de ir pra batalha, que daí foi um escândalo. Meu Deus do céu, a sociedade não está preparada para mulheres que têm desejos sexuais. Como a violência pode ser tão normalizada e o sexo não? Por que o desejo feminino ainda choca tantas pessoas? Como isso ainda é um tabu em 2019? A diretora de cinema Desiree Akhavan, de O Mau Exemplo de Cameron Post, falou sobre isso numa entrevista. O orgasmo da mulher é tratado como se fosse pornografia, enquanto os homens podem receber até sexo oral nas telas sem o menor problema. Nosso prazer sexual representa autoridade, e esse país não se sente confortável com mulheres no poder. Ela estava falando dos Estados Unidos, mas acho que vale para o mundo todo, né? E além de abrir esse canal de debate e reflexão sobre a representatividade da sexualidade feminina no entretenimento, a série ainda faz a gente questionar por que a gente segue ainda certas tradições, mesmo que elas não façam o menor sentido. Mulheres não podem ter determinados títulos, mulheres não podem ter determinadas posições, porque é tradição. Foda-se a tradição. E é isso, o mundo mudou, a vida mudou. E foi isso que aconteceu quando a guerreira mais sinistra, mais forte, mais braba, mais honrada de Westeros recebeu a condecoração máxima e o título de reconhecimento que lhe foi negado a vida inteira só por ela ser mulher. Quando questionado por um macho estrangeiro do porquê dessas tradições sem sentido que faziam com que essa guerreira não tivesse o título merecido, que o homem branco no recinto se deu conta de que ele tinha o poder de mudar essas tradições. E é isso que os homens podem fazer pelo feminismo. E esse momento da série foi super importante por isso, sabe? Tipo, quantas vezes a gente já desistiu dos nossos sonhos? Nós, mulheres, a gente desistiu de chegar em algum lugar ou de ter alguma coisa porque nos foi dito que era proibido. A gente não tem que desistir de nada, não. A gente tem direito de ter reconhecimento pelos nossos feitos, sim. E assim, o sorriso que ela dá, assim, quando é quebrada a tradição e ela conquista, gente, Ai, é bom demais. Então vamos atualizar as tradições, gente. Vamos atualizar o sistema. E falando em atualizar o sistema, tem herdeira da Disney querendo redistribuir os lucros da empresa. Fada sensata. Pois é, a sobrinha neta do Walt Disney, a Abigail Disney, fez uma série de tweets propondo dividir o bônus de 260 milhões do CEO da Disney pela metade e aumentar os salários mais baixos da empresa. E ela questiona por que pagamos o mínimo legal se a Disney lucra como nunca. Ela defendeu que os salários e os bônus da diretoria, do CEO, da galera que ganha montante de dinheiro de participação dos lucros, reduz esses salários pela metade para poder equilibrar a balança salarial dentro da empresa. Que é aquela galera que trabalha no parque, que é aquela galera que tá ali na base da pirâmide do capitalismo e a galera que, assim, se não fosse por eles, não ia ter parque, não ia ter Walt Disney, não ia ter nada disso. A Abigail é defensora do chamado capitalismo humanitário. E ela faz parte de uma instituição chamada Milionários Patriotas, formada por mais de 200 milionários que defendem a elevação do salário mínimo e a maior taxação sobre grandes fortunas. E ela fala que, tipo, não é nada pessoal com o presidente da Disney. Ela diz que ele é uma boa pessoa, mas que os valores envolvidos tinham um efeito corrosivo na sociedade. Durante um evento, a Abigail ainda falou sobre a dificuldade que muitos funcionários dos parques têm de pagar suas contas básicas. Lembra que no primeiro episódio do Carla News eu falei sobre uma congressista americana, Katie Porter, que foi lá, de frente lá pro CEO de um grande banco americano e fez as contas e mostrou que, tipo, o salário que ele estava oferecendo por um emprego de horário integral no
banco dele não pagava os custos de vida de uma pessoa adulta? É sobre isso. No Twitter, a Abigail reforçou que o salário mínimo federal é baixo demais pra se viver dele, e a discrepância entre salários viola o nosso senso de justiça. E a Abigail fala que um corte no bônus não vai afetar em nada a qualidade de vida desses executivos, sabe? Não vai mudar o padrão de vida deles. Talvez eles não possam comprar uma terceira casa ou um outro barco, sabe? Vai fazer tanta diferença. E ela fala, eu não tô brincando aqui. Esse é o tipo de sacrifício que deveria ser feito pelos altos executivos, até porque, na verdade, não é sacrifício nenhum. 260 milhões de dólares é muito dinheiro. E é isso, sabe? A gente precisa de algum tipo de limite. Não dá para os negócios serem desregulados assim. A gente tá vivendo um nível de desigualdade surreal. E é aquilo, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Gente, isso não é sustentável. A gente tá falando tanto de sustentabilidade, a gente precisa falar da sustentabilidade econômica das pessoas, sabe? A sustentabilidade econômica do planeta. 1% da população concentra a maior parte de todas as riquezas do planeta. A Abigail não faz parte do conselho executivo, mas é importante ter uma pessoa, uma das famílias, né, mais ricas do mundo, tá falando sobre isso, tá abrindo esse debate. A gente precisa ter mulheres desafiando o sistema e falando as coisas que ninguém tem coragem de falar, fazendo as coisas que ninguém tem coragem de fazer. É pra isso que a gente tá aqui. Eu amo quando fotos de mulheres desafiadoras viralizam. E essa semana quem viralizou foi a Shaima Ismael, uma terapeuta infantil que cruzou com um grupo anti-islâmico quando saía de uma conferência islâmica e resolveu usar contra os manifestantes a melhor arma feminina: o deboche. A Shaima fez um monte de selfie, de fotos assim, com símbolozinho paz e amor, na frente desses machos branco apoiadores de Trump e postou no Insta e no Twitter. A foto viralizou e teve uma repercussão global. E a Shaima falou, eu queria que os manifestantes vissem um sorriso no meu rosto. E como eu tava feliz em ser quem eu sou e andar por aí sendo uma mulher muçulmana. Eles ficaram falando que ela ia pro inferno enquanto ela fazia as fotos, mas ela não se abalou. Porque ela sabia, no fundo do coração dela, que ela era cheia de amor. E essa é uma lição muito importante, muito inspiradora. Porque, infelizmente, as mulheres ainda sofrem muito bullying quando elas assumem que elas são fora do padrão que a sociedade determinou que é o ideal para as mulheres. A Shaima disse que muita gente na conferência que ela tava triste, tava sem saber o que fazer por causa desses manifestantes cheios de raiva, cheios de ódio. E ela queria mostrar uma solução, ela queria dar uma resposta. E ela deu do melhor jeito possível. E essa é uma importante lição pra nós mulheres que estamos aí ocupando espaços no mundo. E claro, também tem os casos onde a foto viraliza, só que não de uma forma tão positiva quanto a da Shaima. É como o caso da Larissa Dias, minha seguidora de anos, conhecida nas redes sociais como Miss Lari Hill, e que teve uma foto sua exposta nas redes sociais com comentários racistas. A Lari estava no metrô, indo pro trabalho, com seu cabelo crespo, enorme, solto, quando uma senhora, que já estava olhando pra ela meio esquisito, fez uma foto e publicou no Instagram, cheia de comentário maldoso, e naquele tonzinho, tipo, ah, mas é minha opinião? Os prints da publicação chegaram até a Lari, que expôs o caso no Twitter e levou ele pra delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância. O caso ganhou repercussão e a história da Lari foi parar até na TV. E ela fala, quando assumimos o nosso cabelo crespo, assumimos uma resistência, pois vamos escutar muita coisa. Mas em cada fio de cabelo existe a nossa história, nosso orgulho, e é isso que carrego quando coloco o meu cabelo pra cima. Muito orgulho dela, porque por mais que ela tenha ficado na bad, claro que isso vai afetar a gente, sabe? Claro que isso vai deixar a gente triste. Então, assim, muito orgulho da Lari, que pegou esse fato tão terrível e transformou em algo que, sabe, que ajuda a empoderar também outras garotas que vão ver nela o exemplo de como agir nessas situações, sabe? Muito orgulho da Lari, muito orgulho da Shaima e dessas mulheres que não estão se calando. A gente vai falar e a gente vai falar muito alto pra todo mundo ouvir. Essa semana, a líder indígena Alessandra Munduruku viralizou com uma fala no Congresso, numa mesa cheia de deputados federais que ignoram a gravidade do que está acontecendo na floresta amazônica, com o desmatamento e o garimpo ilegal que está enchendo as águas da bacia amazônica de químicos pesados e altamente nocivos à vida. No último ano, o desmatamento da Amazônia cresceu em números absurdos. Cada vez tem menos floresta para salvar o mundo. E a floresta amazônica é importantíssima para a gente conter essas mudanças climáticas. E, obviamente, o governo brasileiro está ignorando isso. E não só ignorando, como contribuindo para essa devastação. Tem mineradora canadense querendo vir para o Brasil para poder minerar na Amazônia, em áreas de proteção ambiental, em áreas de reservas indígenas. E estão querendo minerar jogando cianeto, sabe, na floresta. Estão querendo destruir tudo. Cianeto é altamente tóxico, é altamente poluente, sabe? Não vai sobrar nada se a gente permitir que isso aconteça. Agora me fala, pra que essa gana, pra que esse desespero de extrair todas as riquezas existentes no planeta de uma vez só?
Não vai sobrar planeta desse jeito, gente. Lembrando que é na Amazônia que fica uma das maiores reservas de água doce do mundo. Na Inglaterra já estão falando sobre crise de água. A crise ambiental é real, só que os políticos não estão nem aí. A gente precisa de mais regulação, a gente precisa de limites. Pra que vai extrair tanto ouro? Pra que vai extrair todas as reservas de ouro do mundo? Não vai ter planeta pra você usar, não vai ter, sabe? Pra que você vai tirar tanto ouro? Meu amor, não vai sobrar nada. De que adianta todo esse ouro? Vai sobrar o quê? O bem mais precioso vai ser a água, sabe? Tipo, de que adianta todos esses metais? Não é ouro que alimenta as pessoas, não é ouro que dá vida. Pelo contrário, né? Pela nossa experiência aqui no Brasil, o ouro só tira a vida das pessoas. E a riqueza do planeta. Ver a Alessandra falando, sabe? Dá aquela mesma sensação, aquela mesma, sabe? Como que vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, sabe? Eles lá como se nada tivesse acontecendo. Gente, não é possível, não é possível. E a gente aqui das cidades precisa amplificar a voz dos indígenas que estão lá lutando pra gente ainda ter algum planeta. E a gente precisa ajudar aqui esse conhecimento indígena, que todas essas informações de tudo que eles estão vendo, que eles estão vivendo lá na Amazônia, que a gente dê visibilidade também. Que a gente se importe com isso. Não adianta a gente ficar aqui só na cidade grande, vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. E tem uma garota de 16 anos que está liderando um movimento internacional de combate às mudanças climáticas e está sendo até indicada a um prêmio Nobel da Paz por conta disso. Essa garota é a Greta Thunberg, uma adolescente sueca que está pressionando os políticos da Europa a tomar medidas a combater as mudanças climáticas. Pois é, uma garota de 16 anos percebeu que ninguém estava fazendo nada para impedir que, o aquecimento global aconteça, que, todas aquelas previsões dos cientistas aconteçam, e ela resolveu ela mesma ir lá e fazer alguma coisa. Ela conta que, como ela não podia votar, protestar era o jeito dela fazer alguma coisa, dela fazer com que sua voz fosse ouvida. Se os adultos não assumem responsabilidade, a gente vai ter que assumir. Assim, ela deu início ao movimento internacional de greves de estudantes para combater a mudança climática, para poder chamar a atenção dessa causa. Essa iniciativa se chama Friday for Future e rendeu a ela essa indicação para o Nobel da Paz. E a Greta fala, ouçam a ciência, ouçam os cientistas, chamem eles para conversar. A Greta já discursou no Parlamento Europeu, participou da Conferência Climática da ONU e do Fórum Econômico Mundial. E essa semana estava na Inglaterra falando para o parlamento inglês. E a Greta tem síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo. E ela conta que ela vê essa sua condição como uma aliada. Isso me faz ser diferente. Isso me faz diferente e ser diferente eu diria que é uma dádiva. Me faz ver coisas além do óbvio. Se eu fosse como todo mundo, eu não teria começado essa greve na escola, por exemplo. Gente. E ela fala uma parada que foi um tapa na cara e que tem tudo a ver com a fala da Alessandra lá no Congresso. A gente não tem que ter esperança, a gente tem que ter pânico. Certíssima, sabe? Essa semana eu li uma matéria falando sobre como aqueles scanners de corpo de aeroporto tende a dar mais alarmes falsos em cabelos crespos, cabelos com trança e outros penteados típicos de pessoas negras. Nós vivemos num mundo pensado e construído para um homem branco. E precisamos mudar esse padrão da indústria e da sociedade. E não pense que seja agora. Os filmes fotográficos, por exemplo, eles eram criados pensando somente na pele branca. Eles só começaram a fazer filmes que capturavam bem pele negra quando a indústria de móveis começou a querer anunciar e viu que os filmes oferecidos não mostravam a variação de tons de madeira. Olha isso. Eles não mudaram pensando nas pessoas, eles mudaram pensando, num produto. E isso não mudou muito quando começaram a surgir os filtros para fotos de celular, né? Que boa parte desses filtros e desses apps tem a tendência de embranquecer a pele das pessoas. Outro dia ainda li como os algoritmos de carros automáticos não reconhecem tão bem pessoas negras quanto pessoas brancas. E não só isso, uma pesquisadora expôs como as novas tecnologias de inteligência artificial estão sendo desenvolvidas a partir do homem branco. E como isso afeta, por exemplo, a tecnologia de reconhecimento facial, que são muito mais eficientes com homens brancos do que com mulheres negras, principalmente as de pele mais escura. Quem descobriu isso foi a pesquisadora do MIT, Joy Buolamwini, que foi trabalhar com um software de reconhecimento facial e esse software não detectava seu rosto. Ela, uma mulher negra retinta. As pessoas que criaram os algoritmos não ensinaram eles a ler uma ampla gama de cores de pele e estruturas faciais. E a Joy chama isso de decoded gaze. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com a Alexandria Ocasio-Cortez, da congressista americana que eu falei no último Carla News. Passou pela minha timeline uma palestra dela falando sobre como os algoritmos são tendenciosos.
Algum hater repostou esse vídeo dela falando: então quer dizer que a Aoki tá falando que os algoritmos são racistas? E o marido da Serena Williams, que é dono do Reddit, virou e falou: sim, é isso mesmo. Algoritmos são criados por pessoas que passam pra eles as suas próprias crenças e visões de mundo. Por isso é tão importante que tenhamos equipes de programação diversas, o que infelizmente não é uma realidade. Pelo contrário, em 2013, um funcionário do Google chegou a lançar um manifesto contra a inclusão de mulheres na área de programação e ele foi imediatamente demitido, mas assim, a gente vê como que essa área trata e lida com as mulheres. O marido da Serena nesse tweet ainda indicou um livro e quando eu cliquei e abriu aquela página da Amazon, eu vi dezenas de indicações de livros sobre o mesmo tema, falando sobre como os algoritmos são sexistas, como os algoritmos são opressores, como os algoritmos ameaçam a democracia. E todos esses livros, além dessa temática parecida, eles tinham outra coisa em comum. Eram todos livros escritos por mulheres. E mulheres de cor. Porque são essas mulheres que sentem mais essas sutilezas desse racismo estrutural da nossa sociedade. São as mulheres que estão estudando, são as mulheres que estão se formando, são as mulheres que estão lá construindo a base para a mudança de mundo que a gente precisa. A gente vive no mundo de homens e chegou a hora de mudar isso. Eu falo toda semana aqui no Carla News, são as mulheres que estão promovendo a mudança que a gente quer ver na política. E esse ano vão ser lançados 2 documentários falando sobre essa nova geração de mulheres na política. Um deles é o Semente, um documentário brasileiro sobre o levante de mulheres negras na política após a execução da vereadora Marielle Franco. O documentário está em fase de edição e deve ser lançado em agosto. E uma das diretoras do filme fala: não é um trabalho sobre Marielle, é a partir dela. O que fez meus olhos brilharem quando eu recebi esse convite foi poder fazer o registro da memória. Onde estão os filmes documentários sobre a Benedita da Silva, que foi a primeira senadora negra do Brasil? Ou sobre a Alessi Brandão, ou sobre a Jurema da Silva, ou sobre a Antonieta de Barros, a primeira deputada negra eleita no país? Esses filmes não existem, mas tem vários outros sobre ex-presidentes. Tem um monte de filmes sobre Getúlio, sobre Juscelino, sobre Carlos Lacerda, sobre os homens brancos na política. O nosso problema de representatividade é fundamentalmente um problema de memória. E outro documentário que vai sair agora dia 1º de maio na Netflix é o Knock Down the House, que acompanha a campanha para o Congresso Americano de 2018. A diretora Rachel Lears acompanhou 4 mulheres da classe trabalhadora que estavam se candidatando pela primeira vez. E entre elas está a Alexandria Ocasio-Cortez. Eu falo muito dela porque ela dá muito assunto pra gente, muito assunto bom e relevante, e que é hoje o segundo nome mais falado da política americana, atrás apenas do presidente dos Estados Unidos. Esse documentário, assim como Sementes, também foi realizado e só foi possível através do financiamento coletivo. Então, gente, é muito importante apoiar essas causas, é muito importante apoiar esses projetos, e o doc mostra a relação entre dinheiro, poder e representatividade. Nesse caso, dos Estados Unidos, mas que vale para todo mundo capitalista. Estima-se que uma campanha para o Congresso americano custe algo em torno de 2 milhões de dólares. A Rachel, diretora do doc, fala que, historicamente, quem nunca teve acesso a esse volume de dinheiro nem tenta se candidatar. Então, o filme mostra o trabalho e a dedicação que envolve fazer uma campanha assim na guerrilha e, principalmente, o esforço pessoal dessas candidatas, quando elas são pessoas comuns e estão ali se transformando em pessoas que representem esse novo tipo de liderança. Eu já chorei só com o trailer. O filme foi premiado no Festival de Sundance. Esse documentário mostra mulheres que não se conformaram e que foram à luta, e que viram que a política é um modo de mudar as coisas. E tem uma frase que aparece no trailer e que me emocionou muito, que é: para que uma de nós consiga, 100 de nós tem que tentar. Esses documentários mostram mulheres que não se conformam e que estão indo à luta para poder garantir os nossos direitos. E é muito bom esse momento que a gente está falando tanto de política, que a gente sabe, tendo tantos exemplos de mulheres na política fazendo barulho, fazendo questionamentos, mudando as coisas. A gente precisa ter mais mulheres disputando. A gente precisa ter mais mulheres ocupando os cargos. Ano que vem a gente tem eleição para vereadora. A gente precisa mais mulheres ocupando as câmaras municipais. A gente precisa ter mais mulheres ocupando cargos legislativos e executivos. Lugar de mulher é na política, sim. E é como eu já tenho falado, são as mulheres que são ensinadas a cuidar. As mulheres foram sociabilizadas para poder cuidar das pessoas. As mulheres foram sociabilizadas para serem responsáveis pelos cuidados da casa. Como que a gente deixa os cuidados de uma cidade, de um estado, de uma nação na mão dos homens que não foram ensinados a cuidar, só foram ensinados a conquistar? São as mulheres que são mais treinadas para cuidar de pessoas. E é esse tipo de política que a gente precisa. E a diretora queniana que está processando o governo do Quênia por ter censurado seu filme. Pois é, a diretora Wainui Kahil descobriu que o seu filme Rafiki tinha sido banido no seu país ao mesmo tempo que ela descobriu que foi selecionada para o Festival de Cannes. Esse filme se chama
Rafiki e eu assisti ele no Festival do Rio de 2018. E o filme é lindo e conta a história de um jovem amor lésbico. E é uma história meio Romeu e Julieta, onde essas duas garotas se apaixonam, mas elas são filhas de políticos rivais. E o filme foi censurado pelo governo do Quênia porque, segundo eles, o filme tinha clara intenção de promover o lesbianismo e corromper nossa cultura e valores morais e matar a instituição da família. Podia ser o texto de qualquer ministro do governo brasileiro atual, não é mesmo? Mas a Wanuri não aceitou isso quieta, não. Ela e outros artistas quenianos processaram o governo e estão lutando para poder mudar a lei, que permite que esses filmes sejam censurados. E enquanto a Wanuri processa o governo e luta contra a censura no seu país, ela está trabalhando junto com Viola Davis no seu próximo projeto. A Viola vai produzir uma série de ficção científica para a Amazon Prime, inspirada num livro da Octavia Butler, que é uma grande escritora negra de ficção científica. E a Wanuri vai trabalhar na adaptação dessa obra, junto com a roteirista Tania Okorafor, especialista em afrofuturismo. Ela é autora de Bruxa Cata, um livro que eu já indiquei em todos os canais, no Instagram, no blog, no Twitter, e também é responsável pelos novos quadrinhos de Wakanda da Marvel. Imagina que incrível que vai ser essa série. E a Wanuri também tem um projeto incrível chamado Afro Bubblegum. E ela fala que a maioria das pessoas gosta de pensar na África apenas como uma soma dos seus problemas. E o problema disso é que assim se criou uma história única, como a própria Chimamanda fala num TED maravilhoso que chama O Perigo da História Única. Uma única perspectiva sobre aquele continente inteiro. Esse é o retrato da África que a gente tem aqui, esse é o retrato da África que é mais popular. Miséria e safaris. Um continente tão rico, tão múltiplo, com tantas culturas, é reduzida só às suas tragédias. E a Wanuri fala, então o problema é que se as histórias únicas sobre nós são tão desesperadas, sem esperanças e perdidas, como podemos imaginar algo melhor que isso? E assim ela criou esse movimento que tem um teste baseado em 3 perguntas. A primeira pergunta é, há algum africano que esteja doente ou morrendo? Há algum africano que precise ser salvo? Há algum africano que esteja desesperado, sem esperança ou perdido? Se você puder responder não para essas 3 perguntas, então você é um artista bubblegum. A Wanuri conta, Afro Bubblegum é a arte africana divertida, feroz e frívola. Acreditamos em colocar alegria e esperança no centro da arte do continente, porque é importante ver os negros na alegria, na esperança e vê-los de maneira bonita e amorosa. E é isso que a gente quer sim. Falando sobre mulheres africanas quebradoras de padrões, essa semana eu conheci a cantora nigeriana Anastasia. E eu descobri ela porque ela apareceu com as suas axilas peludas num comercial pra Nike. E em 2019, isso ainda escandaliza as pessoas. Na verdade, é surreal pensar que em 2019 a gente ter uma campanha que mostra mulher com pelo no corpo é inédita e revolucionária. E o povo ficou escandalizado e a Anastasia, ó, nem é aí. Porque, gente, o fato é que não importa a opinião das pessoas, sabe? Se a pessoa não gosta de pelo, tudo bem, ela vai lá e depila. Mas, sabe, tipo, o que tá acontecendo no seu corpo não diz respeito a outra pessoa. A pessoa não tem que se meter. Essa semana eu gravei uma campanha de sapatos e a minha perna tava peludíssima e isso não foi uma questão. Vocês têm ideia de quantas vezes eu me dei conta que minha perna tava peluda antes de um trabalho? E, assim, depilei a seco mesmo, passei a gilete a seco, porque eu não queria aparecer com pelos. E, tipo, ninguém precisou me pedir pra me depilar, é simplesmente uma coisa que, sabe, eu naturalizei. Eu mesma me coloquei na posição de achar que pelos são indesejáveis, que pelos eram ruins, que eu não podia aparecer num set de um trabalho com pelos no meu corpo. E só porque eu sou mulher. E é isso, essa ideia entrou na minha cabeça graças à socialização que eu recebi, né? Tipo, minha mãe era uma pessoa que falava que se tivesse com a perna peluda, não podia usar roupa curta. Nenhuma foto de mulher associada à beleza tinha pelos no corpo, não tinha pelo no rosto, não tinha pelo na axila, não tinha pelo na perna. Nem propaganda de depilação, de gilete, de coisa pra poder tirar os pelos, tinha pelo na perna no antes, sabe? E daí a gente passa a ver aqueles pelos que crescem no nosso corpo como uma coisa esquisita, como uma coisa assombrosa, como uma anomalia, enquanto é a coisa mais normal e natural do mundo. Todo mundo tem. E claro, se você quiser tirar, tudo bem. Mas assim, a gente precisa refletir sobre essa pressão. E é isso, é muito importante esse momento da publicidade, onde a gente tá mostrando mulheres reais, onde a gente tá mostrando mulheres como elas são de fato. E mulheres têm pelos! E tá tudo bem. Se você não quiser pelos no seu corpo, tem várias opções aí pra você tirar, pra você depilar. Mas se os pelos estiverem ali, também tudo bem, você não precisa se sentir mal. Quantas vezes eu me senti mal e me senti, sabe, deslocada, eu fiquei constrangida todo o tempo que eu tava na rua, porque eu tava, sei lá, com os pelinhos no sovaco fazendo um escurinho, sabe, que mostrava que eu não tava com a depilação em dia. Ou que eu me senti mal e fiquei constrangida quando eu me dei conta no meio da rua que a minha perna não estava no ponto exato de depilação. Sabe, gente,
pra quê? Tem momentos que eu gosto de ir lá e de depilar a perna e ficar com a perna lisinha. Questão de escolha. O que não dá é pra gente se sentir mal por uma coisa que acontece naturalmente no nosso corpo. Pelos acontecem. E não tem nada de nojento e anti-higiênico nisso. Então bora desconstruir essa noia, entendeu? Bora desconstruir essa pressão e depila quando você quiser, se você quiser, no momento que você quiser. E que bom que a publicidade finalmente está mostrando isso. E eu vou criar mais um quadro aqui no nosso Carla News, que é o Leia Mais Mulheres, essa campanha que eu comecei lá em 2017, para poder incentivar que mulheres leiam mais mulheres. As mulheres são as principais leitoras do país, mas os homens ainda são maioria entre os autores mais lidos. Então, desde 2017, eu tô nessa campanha para poder divulgar, para poder exaltar, para poder falar mais sobre histórias e sobre livros escritos por mulheres. E isso tá rendendo frutos incríveis. Eu amo, praticamente todo dia tem alguém postando e me marcando num livro que comprou por indicação minha e eu fico só felicidade. E eu tenho recebido muitos títulos incríveis escritos por mulheres, mas obviamente eu não dou conta de ler todos, mas isso não quer dizer que eles não mereçam ser divulgados e por isso eu criei essa sessão aqui no nosso Carla News. E vou começar aqui falando da edição especial de 70 anos do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Esse é um livro ícone, um livro super importante da literatura feminista e que nessa edição ganhou um caderno especial com textos de outras mulheres falando sobre a importância do livro e desse texto para o movimento de liberação feminino. Outro livro bem maravilhoso que eu comecei a ler um pouquinho, já fiquei assim impactadíssima, é O Feminismo para os 99%. E esse livro é um manifesto. Ele reúne um conjunto de ideias e posicionamentos que devem direcionar as nossas escolhas e decisões para o futuro, questionando o sistema e questionando as estruturas de poder para que a gente evolua quanto sociedade. Por isso que é feminismo para os 99%, porque é para os 99% da população que não tem acesso a mais da metade das riquezas do mundo, porque mais de 50% da riqueza de todo mundo está concentrado na mão de 1%. Outro livro que acabou de sair é o Mulheres Difíceis, da Roxane Gay, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu amo essa mulher, os livros dela são incríveis. Como Má Feminista, primeiro grande sucesso dela. E o Fome, que é um outro livro maravilhoso, que eu também já indiquei em vários lugares. E em Mulheres Difíceis, ela reúne 21 contos, onde a Roxane tenta explorar as circunstâncias em que uma mulher está se comportando de forma completamente racional e normal, e mesmo assim ela é chamada de difícil. Mulheres que demonstram personalidade, autorrealização, ou vontade própria são consideradas difíceis. E isso é muito frustrante porque coloca as mulheres em caixinhas limitadoras. E quando elas tentam sair dessas caixinhas, elas são chamadas de maluca, de difícil, etc. E esse é aquele livro bom pra dar de presente pra aquela amiga que tá em conflito, que tá passando por situações difíceis, por estar ouvindo finalmente a voz do seu coração, por finalmente estar dando valor às suas vontades. E o terceiro episódio do nosso Carla News fica por aqui. E eu quero agradecer muito o carinho que eu tenho recebido. Tanto a Mina falando, como esse noticiário trouxe esperança, sorriso, alegria e deu aquele quentinho no coração. O universo de notícias é muito masculino. O que se denomina notícias de interesse da população é pautada pelo viés masculino, pelos interesses dos homens. E no caso, dos homens brancos. Então a gente se informa e reflete o mundo pela ótica masculina. E tá na hora de mudar isso, né, gente? Só tem destaque e, consequentemente, ganha atenção aquilo que os homens brancos consideram relevante dentro da sua própria vivência. Você vê, não é à toa que os jornais têm cadernos femininos, mas não têm cadernos masculinos. Então a gente tá aqui pra poder equilibrar essa balança de informações. Então é isso, agora o Carla News vai sair toda segunda-feira às 8 horas da noite. Pode botar um alerta no seu celular, porque agora toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem essa enxurrada de notícias boas de mulheres fazendo revolução no mundo. E é isso, um beijo, até o próximo episódio e fé nas malucas!